3. Fortscrolls capítulo 13, Nossa História. Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Vamos lá, Comandante Supremo. Precisamos de coesão, diz o sociólogo Norris Barry. Você quer dizer que precisamos de um título, certo? Estou pensando seriamente nisso. Tang Xiao assentiu. Não apenas o título, mas também a história. História? Que história? A história do nosso povo, a sua história, a história de todos. Além disso, deve ser uma grande história. Só assim todos poderão se orgulhar de si mesmos. Norris respondeu, e o passado? A história atual determina os valores atuais, o que também é uma forma muito importante de orientação. Em termos de valores, não podemos construí-los passo a passo agora. Perguntou Tang Xiao. Norris balançou a cabeça e disse, não é suficiente, porque você não pode controlar o que vai acontecer agora e os problemas que você enfrenta. Mas a história é controlável. Tang Xiao entendeu imediatamente. Você quer dizer que quer que eu invente um episódio da história? Isso é muito necessário, Comandante Supremo. Norris inclinou-se diante de Tang Xiao e disse em voz muito baixa, ninguém quer se tornar uma pessoa sem passado, todos dão grande importância às suas memórias, pois são a coisa mais preciosa. Então, já que não temos passado, vamos criar um. Tang Xiao assentiu com a cabeça e recostou-se no encosto para meditar. Depois de um tempo, abriu os olhos e disse a Norris, tem um plano preliminar, que podemos discutir. Deixe-me acordar algumas pessoas para ajudá-lo. Ele escolheu 5 escritores e 5 sociólogos para a página de despertar, mas são todos pessoas comuns, o que basta por enquanto. Em seguida, sob a liderança de Norris Barry, foi criado o Ministério da Cultura Social, e o plano foi entregue a eles para que realizassem a retificação histórica. À tarde, Tang Xiao foi visitar o teste da arma laser infravermelha do departamento de Guanyan. O teste foi um grande sucesso. A arma laser destruiu com sucesso o drone-alvo a uma distância de 200 km. Esta arma laser é muito mais poderosa do que os canhões eletromagnéticos primários atualmente usados nos caças Blade e nas aeronaves de reconhecimento ARROW, e o fornecimento de energia está diretamente conectado ao fornecimento de energia do motor, sem a necessidade de compartimentos de munição adicionais para armazenar munição. Uma vez que esse tipo de arma esteja equipada, não importa o quão ruim seja o lutador com lâminas, ele terá mais ou menos a capacidade de lutar. Em seguida, a doutora Guanyan precisa liderar sua equipe para modernizar a linha de produção integrada à nave-mãe, de forma a produzir e equipar em massa armas a laser infravermelho. Isso provavelmente levará mais uma semana. Então, Tang Xiao foi para uma aula temporária para aprender o idioma padrão de Yin. O professor era, naturalmente, do BRAC V e seu grupo, incluindo o Trent e alguns professores do recém-criado Departamento de Educação. Após viajar para este universo de Guerra nas Estrelas, o aprendizado de idiomas entrou na agenda de Tang Xiao. De agora em diante, o curso obrigatório para todos os cidadãos será o de língua padrão galáctica. O idioma padrão Yin não é difícil de entender. Possui muitas semelhanças com o inglês que Tang Xiao aprendeu em sua vida anterior. É uma língua alfabética e a pronúncia não é complicada. Além disso, após Tang Xiao despertar para a força, ele não sabe se foi efeito da força, mas sua mente se tornou mais lúcida. Antes, ele tinha um desempenho mediano em inglês, mas agora está progredindo muito rapidamente no aprendizado do idioma padrão galáctico. Uma mente sã é uma virtude. Caso contrário, não seríamos capazes de ter ideias brilhantes como a geração de energia a partir de água e excrementos e barragens movidas a excrementos, certo? No dia seguinte, Norris Barry, que havia passado a noite em claro, chegou à casa de Tang Xiao acompanhado de todos os membros do Departamento Social e Cultural, todos com olheiras profundas, e apresentou um plano. O plano da quarta civilização. Eles acharam que a proposta feita por Tang Xiao era viável. Então desenvolveram-na com base nisso e a expandiram até transformá-la em uma história completa. Nessa história, em um certo sistema estelar chamado Sistema Solar, no quarto braço da Via Láctea, em um planeta chamado Terra, nasceu uma civilização brilhante e esplêndida, a civilização terrestre. A civilização terrestre é extremamente poderosa e, em certo momento, ocupou pelo menos um quarto do território da galáxia onde está localizada. Contudo, os bons tempos não duraram muito. Uma criatura Zerg, que havia evoluído quase ao extremo, surgiu repentinamente, matando,
multiplicando-se e expandindo-se por toda parte, devastando toda a galáxia. A civilização da Terra foi a primeira a se levantar, formou uma aliança com outras civilizações da galáxia e lançou uma guerra de um século contra os Zerg. Finalmente, após sofrer enormes perdas, a população diminuiu em 70%, um grande número de planetas industriais foi destruído, o último ninho dos Zerg foi finalmente aniquilado e a galáxia retornou à paz. A civilização da Terra começou a liderar as civilizações remanescentes na Via Láctea na reconstrução de seus lares. A invasão dos Zerg é chamada de primeiro desastre natural, e esta era também é chamada de Primeira Era. Mais tarde, no processo de reconstrução de seus lares, a fim de compensar as grandes perdas populacionais, a civilização da Terra começou a utilizar robôs de inteligência artificial como auxílio. Com o desenvolvimento contínuo da inteligência artificial, esses robôs passaram a possuir até mesmo emoções e criatividade, e a contradição entre as espécies orgânicas e inorgânicas tornou-se evidente. Mas daí surgiu o desastre. Um sinal misterioso vindo do vazio abriu as portas para o segundo desastre. Esse sinal provém de uma antiga inteligência artificial chamada Protocolo Suzene, cujo objetivo é destruir a civilização de toda a galáxia. Sob a influência do Acordo de Suzene, robôs e sintéticos se rebelaram um após o outro, e uma guerra se espalhou por toda a galáxia, com a civilização da Terra mais uma vez no centro do conflito. O curso da guerra foi desesperador por um tempo, mas posteriormente a civilização da Terra encontrou o núcleo de hiperespaço deixado pela civilização antiga e, através da análise desse núcleo, pesquisou a tecnologia de transição para o hiperespaço. É possível saltar diretamente sem depender do canal de hiperespaço. Valendo-se dessa supertecnologia, a civilização terrestre transferiu a última frota diretamente para o planeta mecânico onde o Acordo de Suzang estava localizado e destruiu completamente o planeta, pondo fim à guerra. A invasão do Pacto de Suzang é chamada de segundo desastre, e esta era também é chamada de segunda era. No entanto, os bons tempos não duraram muito, pois devido ao uso irracional do núcleo do hiperespaço, durante a transição para o hiperespaço, uma criatura de outra dimensão chamada Sabanazi atravessou a fenda no tempo e no espaço e chegou a esta galáxia. Sob a liderança da civilização da Terra, a galáxia repleta de buracos ofereceu sua última resistência, mas acabou fracassando. Todas as civilizações foram destruídas, a Terra foi despedaçada e a última frota da civilização da galáxia foi completamente aniquilada. No fim, a civilização terrestre construiu uma nave-mãe com um núcleo de hiperespaço e enviou o que restava de sua civilização, o reservatório de tecnologia, o reservatório de talentos e o reservatório de embriões, para a nave-mãe, realizando então uma migração aleatória de máxima distância até o alvo. O salto espacial veio depois. A invasão de criaturas de múltiplas dimensões é chamada de terceiro desastre natural, e essa era também é chamada de terceira era. Após ler essa história que parecia um grandioso romance de ficção científica, Tang Xiao ficou impressionado. A história é tão bem construída. A lógica é rigorosa, a narrativa é vívida e repleta de feitos heróicos de personagens como o comandante da última frota da galáxia, o arcebispo Protosatanis, o capitão, e o comandante Shepard, que morreu com a frota do Acordo de Suzang para defender a Terra. E, mais importante ainda, a família de Tang Xiao é a líder que guia a civilização da Terra na resistência a desastres naturais. Comparado com este magnífico texto histórico, o que aquele sujeito chamado Mestre Jing escreveu é simplesmente escória. Isso também pode explicar por que existem diversas tecnologias pertencentes a diferentes civilizações e estilos na biblioteca tecnológica da nave-mãe, pois essas tecnologias originalmente pertenciam a diferentes civilizações da Via Láctea e representaram a última esperança para a civilização da Terra. Claro, isso não pode ser divulgado e registrado nos livros de história, caso contrário, provavelmente haveria uma infinidade de pessoas cobiçando essa biblioteca tecnológica. Esta réplica histórica, não, está muito bem restaurada. Você ainda precisa aprimorar alguns detalhes, como sintetizar alguns materiais históricos. Deixarei esse trabalho com você. Tang Xiao continuou a observar os materiais, com uma expressão séria no rosto. Seu sorriso gradualmente se tornou um pouco estranho, e então ele olhou repentinamente para Norris Barry, e aquele sorriso inexplicável o deixou um pouco arrepiado. Cuidado! Comandante Supremo, há algo de errado com esta informação? Claro que existe um problema. É um grande problema, disse Tang Xiao lentamente.
Fortescue capítulo 14. O quarto texto nasceu comandante supremo. Eu posso modificar isso, vou modificar isso imediatamente. Disse Norris Barry apressadamente, com certo receio. No entanto, naquele momento, ele viu uma equipe de fuzileiros navais trazendo todos os outros membros do Ministério de Assuntos Sociais e Cultura. Ao ver os fuzileiros fortemente armados, Barry ficou ainda mais assustado. Não, você fez um ótimo trabalho. Pensei que precisaria acordar um sociólogo renomado para te ajudar com essa tarefa, mas você o fez. Isso me fez entender novamente que a chamada divisão de classes é apenas uma conquista daquela pessoa ao embarcar no navio, e que pessoas comuns também podem alcançar o nível de um mestre, disse Tan Xiao com leveza. O sorriso em seu rosto era imprevisível. Barry não conseguiu dizer uma palavra por causa do medo. Na verdade, ele não sabia como responder aos elogios de Tan Xiao. Mas Tan Xiao mudou de assunto. Você será expulso do Ministério de Assuntos Sociais e Cultura, e eu convocarei pessoas adequadas para servirem como chefes e membros do departamento. E você desaparecerá da lista, e ninguém saberá da sua existência. Disse Tan Xiao. Barry ajoelhou-se com um baque surdo. Comandante Supremo, cometemos algum erro? É claro que vocês não cometeram nenhum erro. Pelo contrário, vocês criaram uma história perfeita e também terão que arcar com o fardo dessa história. Vocês se tornarão guardiões da história, criando e preservando nossa história. Em troca, vocês terão tudo o que precisam e desfrutarão de todos os prazeres materiais e espirituais, disse Tan Xiao, olhando para a multidão atônita. Então ele continuou, no entanto, você não poderá contatar mais ninguém pelo resto da vida, e qualquer pessoa que tiver entrado em contato com você será presa para sempre ou até mesmo morta. Construirei uma residência secreta para você. O luxo que você puder pagar e o resto da sua vida será passado lá. Norris Barry disse com um longo suspiro. Entendo, seremos o seu maior segredo, aqueles que carregarão essa história. Isso mesmo, este é o peso da história. Tan Xiao se levantou e deu um abraço em Barry, depois abraçou as outras 10 pessoas do Ministério de Assuntos Sociais e Cultura, e finalmente parou diante delas e se curvou. Por favor. É uma honra, Comandante Supremo. Barry e outras 10 pessoas também se curvaram e disseram solenemente. É uma honra testemunhar o nascimento da quarta civilização, a maior das honras. Ao ver os 11 guardiões da história sendo escoltados por soldados do corpo de fuzileiros navais, Tan Xiao respirou fundo e seu olhar se tornou mais penetrante. A quarta civilização é a marca ou crença que ele estabeleceu para si mesmo e para o povo desta nave-mãe. Barry está certo. A história de uma nação determina seus valores e sua maneira de pensar. No universo de Star Wars, que está prestes a ser assolado pela guerra, tais valores não podem ser pacíficos. Assim nasceu a quarta civilização. Ele quer incutir profundamente um sentimento de crise que prejudique a todos. Na história que eles inventaram, após a civilização da Terra ter sofrido 3 desastres naturais, nomeadamente a invasão Zerg, o acordo de expurgo e as criaturas de outra dimensão, as pessoas restantes vieram para cá com a nave-mãe. Eles querem reconstruir a civilização e restaurar sua glória. Além disso, a experiência trágica de 3 invasões por desastres naturais que culminaram na destruição da civilização encheu os corações das pessoas de dor e saudade. Elas esperam sobreviver, esperam se desenvolver de forma ainda mais brilhante do que antes e esperam não repetir os mesmos erros e serem invadidas por desastres naturais pela 4ª vez. Em vez de serem destruídos por desastres naturais. É um desastre natural. Sim, agora eles se autodenominarão o 4º desastre natural, e também serão a 4ª civilização que sobreviveu à vida e à morte. Sobrevivência e desenvolvimento são o único caminho. Conquista e hegemonia são o objetivo. Nada pode detê-los. Mas Tan Xiao tem a capacidade de transformar essa história em realidade e permitir que ela exerça seu verdadeiro poder, influenciando os pensamentos e valores de todos sob seu domínio. Esse é o poder do poder. Ele também possui diversas tecnologias, naves espaciais e talvez até heróis de diferentes civilizações. Essa é a melhor prova de que essa história falsa não existe. Ele quer tecer um sonho grandioso e trágico para todos, e esse sonho levará a todos aqui a outra guerra, a guerra de Star Wars. As guerras clônicas. Hoje, eles são a 4ª civilização da Terra. Cérebro, insira este documento no banco de dados e faça dele o registro histórico de todos nós. Dê dicas de sono a todos os residentes hibernantes e guie-os para que se identifiquem com esta história.
Lembre-se, fragmente o conteúdo desta história para que cada um só consiga se lembrar de pequenos fragmentos, disse Tan Xiao. Certo, execute agora, respondeu o cérebro principal. Então, vamos restabelecer o Ministério de Assuntos Sociais e Cultura. Tan Xiao encontrou um educador de elite e um sociólogo de elite na lista de residentes adormecidos e contratou alguns professores para despertá-los. Depois, preparem-se para começar a compilar livros didáticos de história. É isso que este departamento deve fazer. Tan Xiao começou a sonhar novamente. Sonhou que viajava pelo infinito céu estrelado e chegava a um planeta único. Duas estrelas estáveis brilhavam sobre a Terra, e o solo estava coberto de areia amarela, e o vento forte soprava através dela, levantando nuvens de poeira a dezenas de metros de altura. Todos os seres vivos lutam arduamente neste planeta hostil. Ali, porém, ele sentiu um olhar sobre si. Esse olho era extremamente grande, extremamente escuro, e não se conseguia ver as bordas. Esse olho parecia estar chamando, não emitiu som algum, mas uma voz semelhante surgiu diretamente em sua mente. Essa voz não era de Tan Xiao, mas sim um conjunto de outros nomes, mas Tan Xiao sabia que estava chamando por ele. Este olho gigantesco está ficando cada vez maior, mais profundo e mais escuro, sugando tudo como um buraco negro. Planetas, estrelas, a galáxia e o próprio Tan Xiao. Didi. Didi. Tan Xiao abriu os olhos de repente e percebeu que havia adormecido sentado na mesa. Nesse momento, seu corpo inteiro estava coberto de suor frio, e o comunicador ao lado emitiu um alerta de que alguém o estava procurando. Tan Xiao respirou fundo e esfregou o rosto com força. Tenho tido o mesmo sonho há 3 dias seguidos. O que significa? Aquele planeta, aquele olho. Ele balançou a cabeça violentamente, reprimiu a inquietação em seu coração e apertou o botão para deixar alguém entrar. Após algum tempo, Dapino Clemente abriu a porta e entrou. Dobrak Quinto quer falar com você, comandante supremo. Tan Xiao se levantou. Tragam-no aqui. Está tudo quase igual ultimamente. Eu também quero falar com ele. Depois de algum tempo, Dobrak Quinto e Márcio Ferraz entraram. Agora vestiam as roupas fornecidas ali. Estavam limpos e arrumados, comiam e bebiam bem e tinham uma aparência muito melhor. Estavam completamente diferentes dos exploradores que antes estavam cheios de percalços. Os dois se aproximaram de Tan Xiao e hesitaram por um instante até que Tan Xiao lhes fez um gesto para que se sentassem. Com certa discrição, eles se sentaram diante de Tan Xiao. Kunto disse com muita cautela: prezados senhores, desconheço suas origens e não irei investigar. Mas o que quero dizer é que viemos à galáxia de Endor desta vez porque temos uma missão. Agora que o tempo está quase se esgotando, poderiam nos permitir retornar sem maiores problemas. Nos últimos dias, Kunto e os outros estavam tomados pelo medo do poder de Tan Xiao. Isso porque as dezenas de milhares de metros de naves gigantescas à sua frente não pertenciam a forças comuns, mas sim a um exército bem treinado e a profissionais altamente qualificados em todas as áreas. Independentemente do ponto de vista, não são forças comuns, mas sim pessoas com muita história por trás. Qual é a sua missão? Perguntou Tan Xiao. Sabe, estamos trabalhando para os Utis em Tatooine, ajudando-os com contrabando e outras atividades. As mercadorias em nossa viagem são produzidas em Endor. Ah, não, são peles, gemos e carne seca de Ewok da Estrela da Aurora. Quinto naturalmente sabia que Tan Xiao havia renomeado o planeta Endor para Planeta Aurora nos últimos dias. Fortescue capítulo 15, quarto. Nascimento do exército carne seca de Ewok. Tan Xiao franziu a testa. Essas pessoas vão capturar alguns Ewoks, matá-los e transformá-los em carne seca. Ele sabia que esse tipo de comida era mais popular em alguns lugares, mas o que ele não conseguia aceitar era que os Ewoks já eram uma raça inteligente. Embora atrasados, eles conseguiam pensar e tinham sua própria civilização. Uma coisa que Tan Xiao sabia era que, embora os Ewoks fossem apenas um povo primitivo da Idade Neolítica, seus cérebros e corpos já haviam evoluído o suficiente. Essa é uma raça muito inteligente, com grande aceitação de coisas estrangeiras, e apesar de sua pequena estatura, não são nada fracos, sendo extremamente versáteis. Na visão de Tan Xiao, os Ewoks eram batedores perfeitos, guerreiros da selva e engenheiros mecânicos. Assim, sob as instruções de Tan Xiao, os habitantes da colônia da Quarta Civilização estão demonstrando bondade para com os Ewoks.
Eles trazem comida para os Ewoks e os ajudam a construir casas de madeira simples. A análise da língua Ewok também está em andamento, mas seu idioma ainda é relativamente primitivo, e o progresso da análise é lento. Portanto, com esse relacionamento, Tang Xiao absolutamente não toleraria que ninguém viesse caçar e matar Ewoks para transformá-los em carne seca. Mas esse tipo de coisa é relativamente comum no universo de Star Wars, e muitas raças inteligentes estão, na verdade, seguindo receitas de outros povos. Talvez essa seja a diferença entre as raças, assim como acontece com os terráqueos que comem carne bovina. Se um dia a vaca demonstrar sabedoria, você pode garantir que todos não a comerão? Somos todos seres humanos, seria bom não nos comermos uns aos outros. Eu sou um homem e ele é uma vaca, independentemente de ele ser sábio ou não, posso comê-lo? Estima-se que a maioria das pessoas pense que sim. E é isso que Jabba the Hutt quer. Você sabe que eu não me atrevo a me meter com ele. Vendo que Tang Xiao hesitou, Quinto acrescentou rapidamente. Jabba. O rosto de Tang Xiao mudou ligeiramente, e ele murmurou. Se Jabba estivesse envolvido nisso, o problema seria um tanto sério. Jabba era um dos maiores chefes do crime Hutt, membro da família Khajiit das Elijik. Ocupando o planeta Tatooine, ele comandava seu vasto império criminoso. Provocar alguém assim não era uma boa ideia. Tang Xiao encarou Quinto por um longo tempo. Quinto era um nativo do universo de Guerra nas Estrelas que finalmente aparecera à sua porta. E por acaso, era um contrabandista que estava por perto novamente, e ele também precisava de alguém assim para guiá-lo e estabelecer contato com este universo. Pensando nisso, ele assentiu e disse, você pode enviar este lote de mercadorias para Tatooine, mas há uma condição, a partir de hoje, você é um funcionário do nosso quarto grupo, incluindo sua nave espacial, que agora é propriedade da corporação. Providenciaremos alguém para ir a Tatooine com você. O quarto grupo. O que é isso? Bem, só estão falando bobagens. Não. O Sheapunter é a minha fonte de vida. Você não pode tirá-lo de mim. Disse Quinto em voz alta. Seu desgraçado. Mars Felacia gritou furiosamente, avançando para atacar Tang Xiao. Mas Tang Xiao ergueu a mão e empurrou, e uma força invisível afastou imediatamente. Felacia caiu no chão com um baque. Levantou-se novamente e olhou para Tang Xiao com medo nos olhos. Você é um cavaleiro Jedi? Tang Xiao não se comprometeu. Estendeu 2 dedos e disse, vou te dar 2 opções. Primeiro, ser morto por mim e jogado no espaço como lixo. Segundo, trabalhar para mim. Se o seu trabalho for bom, você ganhará uma nave melhor se me agradar. Ainda tenho escolha. Disse Quinto com um sorriso irônico enquanto ajudava Felacia a se levantar. Parte do resultado de trabalhar para mim já foi demonstrado a você. Pense na vida confortável destes últimos dias. Isso é algo que você jamais esperaria em outras partes da galáxia? Bem, seus outros companheiros serão entregues a você. Tang Xiao se levantou e se preparou para sair. E quanto à nossa recompensa? Perguntou Quinto, corajosamente. Pague sua irmã, mesmo que eu não tenha um centavo. Está bem. Tang Xiao praguejou em segredo, mas deu um sorriso frio e imprevisível, abriu as mãos e olhou ao redor. Vocês acham que existe alguma condição que nosso quarto grupo não possa cumprir? Quinto e Felacia olharam para o escritório espaçoso e iluminado, e depois baixaram a cabeça obedientemente. Prepare-se, irei para Tatooine com você, e Felacia precisa descansar aqui por um tempo. Após dizer essas palavras, Tang Xiao olhou inconscientemente para a vigia da nave espacial, como se aquele olhar estivesse fixo naquela direção. Então parou de falar, virou-se e saiu. Ao ouvir essa frase, Quinto entendeu imediatamente que Felacia havia se tornado um refém. Ele ergueu a cabeça e quis dizer algo, mas Felacia deteve com o olhar. 2 dias depois, com o consentimento de Tang Xiao, a quarta civilização tornou-se oficialmente o nome do grupo, e Tang Xiao de fato criou uma empresa para facilitar as operações, chamada Quarto Grupo. A colônia em construção foi batizada de Cidade da Aurora por Tang Xiao e será a capital da quarta civilização no futuro. Em seguida, ele introduziu uma regra segundo a qual todos os residentes que formassem uma família deveriam adotar uma criança e atuar como seus tutores. Essas crianças são os 5 bilhões de embriões congelados armazenados na nave-mãe. Seus genes foram modificados, de modo que crescerão em cerca de 5 anos, o que equivale a um ser humano artificial mais sofisticado do que um clone. Que a família adote essa prática, principalmente para que as crianças sintam o calor e o cuidado familiar,
evitando que se tornem objetos de armazenamento frio quando crescerem. No entanto, para acompanhar seu ritmo de desenvolvimento, essas pessoas receberão doutrinação todas as noites enquanto dormem. Essa política permite, naturalmente, o aproveitamento desses embriões congelados para que possam se integrar à sociedade quando crescerem. Além disso, todos os materiais agora são racionados, então não há dúvidas sobre se eles podem arcar com os custos. Além disso, Tang Xiao também elaborou um plano secreto. Ele solicitou ao pessoal do Departamento de Engenharia que construísse uma base secreta em um local remoto da Estrela da Aurora, caso as condições fossem favoráveis. Essa base implementaria uma gestão puramente militarizada, na qual embriões congelados seriam cultivados em lotes, e esses embriões receberiam apenas a tecnologia de guerra e assassinato durante o processo de crescimento. O primeiro lote de 100 caças começou a ser formado aqui. Com a expansão contínua da base, o número de caças aumentará. Esta é a carta na manga de Tang Xiao para a guerra que se aproxima. Este exército não tem nome, apenas uma designação, o Quarto Exército. Todos têm um logotipo em seus uniformes, quarto. Esses 100 caças são apenas uma semente, pois o desenvolvimento da quarta civilização ainda não consegue sustentar mais caças, nem fornecer instalações de treinamento maiores e mais numerosas. Mas Tang Xiao acredita que um dia, a quarta civilização se tornará uma força poderosa que fará a galáxia tremer. Nota 1. Kajdik é uma forma organizacional dos UTs que guia os padrões de pensamento, a vida diária e vários planos comerciais e criminosos de seus membros. Os UTs têm muitos Kajidiks, e cada Kajidik tem seus próprios princípios, líderes de organizações. Deslijik, ao qual Jabba pertence, é um dos maiores Kajidiks entre os UTs. No futuro, para facilitar a compreensão, Kajidik será referido coletivamente como família no texto a seguir. Fortskowj capítulo 16. Avo, Tatooine. Após organizar o trabalho em mãos e garantir que Clemente estivesse encarregado da administração, guiando os assuntos militares e o prefeito da cidade do Amanhecer, Graham, pudesse continuar a elaborar o próximo plano colonial, Tang Xiao foi diretamente encontrar Trent no hangar da nave-mãe. Nesse momento, Trent ainda estava no hangar cuidando da nave espacial Itmil, que já era sua propriedade. Ao ver Tang Xiao se aproximando, ele saltou da escada. Chefe, acho que quase terminei esta nave. Já entendi tudo e quase aprendi a linguagem padrão da galáxia. Pretendo me despedir e ir explorar este universo. Se precisar de alguma coisa, é só pedir. Leve Quinto e os outros e depois vamos para Tatooine. A situação lá é mais complicada, e é um lugar propício para pescar em águas turbulentas, mas não conhecemos bem o local, então alguém precisa nos guiar. Quinto será o guia de vocês, e por acaso ele tem um carregamento de mercadorias para levar, disse Tang Xiao. Sem problema, chefe, disse Trent, fazendo um sinal de positivo com o polegar. Há mais alguma coisa? Além disso, eu só tenho um pedido, disse Tang Xiao de repente. Eu irei com você nesta viagem, tenho algo para fazer em Tatooine. Ele sabia que o lugar com que sonhava era Tatooine. Tatooine. Este lugar significa muito para Star Wars. Inúmeras pessoas deixaram suas lendas aqui, Jabba the Hutt, Anakin Skywalker, o filho escolhido, Crater, o mais poderoso Sidat, e o protagonista absoluto, Luke Skywalker. Então, quem está chamando a si mesmo no sonho? Do ponto de vista temporal, o único possível entre essas lendas é o escolhido, Anakin Skywalker. Mas, nesse momento, Anakin Skywalker ainda deveria ser uma criança, certo? Então, é Anakin Skywalker quem o está chamando, ou a própria força onipotente. Tatooine precisa ser destruído, talvez aí esteja a resposta. Além disso, não há nada de errado em procurar por Anakin Skywalker agora. Como ele pode ser o protagonista nas futuras guerras clônicas? Assim que soube que Tang Xiao estava indo, a expressão de Trent mudou e ele o deteve apressadamente. Isso é inaceitável, comandante supremo. Você é o líder de milhares de pessoas, como pode sair? Ainda temos que lidar com a situação neste universo. Não entendo, se houver algum perigo, toda a nossa colônia ficará sem líder. Primeiro, acho que já sei alguma coisa sobre esse sistema. Segundo, tenho um motivo para ir. Para ser preciso, quero encontrar alguém que será crucial na guerra futura, disse Tang Xiao. Como a situação não é muito favorável agora, quero ver o que posso fazer. Não posso esperar para morrer em casa. Se você está procurando alguém, eu posso te ajudar a encontrar.
Além disso, por que você acha que isso é flertar com a morte? Trent franziu a testa. Como posso explicar a aparência, a personalidade, o futuro e até mesmo os possíveis encontros dessa pessoa para você? Além disso, a guerra que eclodirá em mais de 10 anos não é algo que um sistema possa resistir. Infelizmente, o sistema é um dos principais campos de batalha, respondeu Tan Xiao seriamente. Como você sabe sobre o futuro? Tan Xiao deu um leve sorriso. É por isso que posso ser seu comandante supremo. Trent também é uma pessoa descontraída e tranquila. Sorriu e disse: Bem, já que você se decidiu, eu te levarei lá. Lembre-se, mantenha um perfil discreto. Somos apenas um grupo de contrabandistas comuns. Milhares de equipes como essas entram e saem do planeta todos os dias. Sem problemas. O semblante de Tan Xiao estava muito solene, e ele assentiu lentamente. Ele sabe muito bem que sua maior vantagem neste mundo é conhecer o enredo de Guerra nas Estrelas. Portanto, é impossível para ele contar a alguém toda a história de Star Wars em detalhes. Por um lado, são coisas imensas, e por outro, são também o seu maior segredo e a própria essência da sua vida. Felizmente, existe algo como a força original, e ele pode direcionar essas tramas para a percepção da força original. A orla exterior da galáxia, o setor Acanis e o sistema Tatou. Assim como o sistema Endor, onde Dawn está localizada, o sistema Tatou também é um sistema estelar binário, com duas estrelas, Tatou I e Tatou II, orbitando uma outra. Além dessas duas estrelas, existem 7 planetas ao seu redor. Contudo, dentre esses 7 planetas, apenas o mais próximo da estrela possui um ambiente geológico relativamente estável. Este planeta tem um diâmetro de 10.465 quilômetros, um tempo de rotação de 23 horas padrão e um tempo de revolução de 302 dias padrão. Este planeta, outrora belo e verdejante, tornou-se quase completamente deserto após o impacto de naves espaciais anos atrás. E este planeta é Tatooine. Por estar localizado na interseção da rota comercial de Treluz e da rota coreliana, este sistema também é considerado uma importante artéria de tráfego na remota região do Neo Externo. Contudo, este planeta está situado na orla exterior da galáxia, no espaço Ut, território dos Uts, e a República Galáctica não exerce qualquer controle sobre ele. É também por isso que Tatooine se tornou um planeta onde criminosos e piratas podem ser vistos em todos os lugares, praticamente sem lei. Após 3 saltos no hiperespaço ao longo da rota comercial de Trilus, um cargueiro leve It-1000 da Corellian Engineering emergiu dos arredores de Tatooine. Trent sentou-se no assento principal do piloto e pressionou os diferentes botões com muita habilidade para estabilizar a nave espacial após ela sair do hiperespaço. Ele se virou e disse para Dubrak Quinto, que estava sentado no assento do copiloto: Certo, deixo com você. Quinto olhou para o banco do motorista que lhe pertencia com um ar um tanto desanimado, depois suspirou resignado, ligou o comunicador à sua frente e anunciou: Portumus Slay, aqui é It-1000, barato. Mude o nome para Lancer, disse Tan Xiao, que estava sentado atrás. Gosto desse nome. Trent deu uma risadinha. Certo. Portumus Slay, aqui é o It-1000 Lancer. Preciso de suprimentos e de descarregamento. Quem tiver um lugar disponível, me avise. Quinto ligou. Houve um ruído no comunicador, e então várias vozes responderam, e as coordenadas das 7 ou 8 camas também foram carregadas no computador da espaçonave. Quinto olhou para Tang Xiao e disse: Tatooine é um planeta completamente livre, não há governo oficial e tudo é privado. Você precisa se lembrar disso quando chegar aqui, porque ninguém vai te ajudar quando você estiver em apuros, exceto você mesmo. Ele selecionou uma vaga no computador. Certo, vamos para a casa de Truda. Ele está com Jabba, me conhece, é seguro. A nave espacial entrou na atmosfera, cruzou as vastas areias amarelas do deserto de Gobi e reduziu sua altitude nos arredores de uma cidade dilapidada. A maioria das casas nesta cidade assemelha-se a fornos de tijolos com cúpula. Com exceção de algumas torres altas, é difícil encontrar casas com mais de 3 andares, e há muitas tendas dilapidadas. Mas as pessoas lá dentro estão muito agitadas. A nave espacial, que fora renomeada Lancer, pousou em um espaço aberto nivelado às pressas, e um nicto saiu dela. As escamas em seu rosto estavam extremamente ásperas, e alguns espurões ósseos, semelhantes aos de um lagarto, estavam desgastados e quebrados. Para um nicto, isso era sinal de envelhecimento.
Ele bateu com uma chave inglesa no batente de metal da porta e disse em voz alta: movam-se. Rapazes. Encham este navio de combustível e água potável. Vários robôs de engenharia que estavam encolhidos no chão, fingindo-se de mortos, levantaram-se de repente. Os que seguravam canos pegaram canos. Os que seguravam chaves inglesas pegaram chaves inglesas e trabalharam habilmente pela nave espacial. Quinto aproximou-se e deu um tapinha no ombro de Nikoto. Quanto tempo, Truda? Como você está? Não importa se estou bem ou não, mas o que você anda fazendo ultimamente? Disse Truda. Os homens de Jabba estão procurando por você. Você já se atrasou demais nesta viagem. Ah! Kunto olhou para trás, indistintamente, para Tang Xiao, tossiu secamente e disse: bem, Kofi. Minha nave espacial está com um defeito. Você acha que eu voltei agora? Truda olhou para trás e viu Tang Xiao, Trent, T-850 e o tripulante rodianos por trás dele. Tang Xiao e os outros já haviam trocado de roupa, vestindo trajes casuais e esfarrapados, e não se diferenciavam daqueles exploradores, exceto por terem o rosto um pouco mais claro. Fortscrolls capítulo 17. Informe-se sobre as notícias enquanto o robô engenheiro reformava a nave espacial. Quinto conversava com Truda. Eles eram velhos conhecidos. Por falar nisso, onde foi parar Philassi? Por que você não veio aqui? Perguntou Truda. Aquelas poucas pessoas ali parecem desconhecidas. Ele apontou para Trent, Tang Xiao e outros. Eles são meus novos. Quinto começou a pensar no que dizer. Ele não podia dizer que Philassi estava sendo mantida como refém por Tang Xiao no planeta Aurora. Podia. Parceiro, disse Trent mais tarde. Ah, sim, parceiro. Quinto respondeu prontamente em coro. Certo, limpe você mesmo. Já avisei Jabba, e os homens dele devem chegar em breve, disse Truda. Ei, velho. Como você ousa mentir para mim? Acabei de chegar em Tatooine e preciso beber um copo d'água. Reclamou Quinto. Truda zombou e disse, todos nós trabalhamos para Jabba, você deveria saber disso. E, como previsto, enquanto conversavam, algumas pessoas vestidas como caçadores de recompensas saíram e gritaram bem alto assim que entraram pela porta. Quinto. Apareça. Onde está o pedido de Jabba? Quinto tremia de medo. Olhou para Tang Xiao com um olhar suplicante, mas não obteve resposta. Então teve que engolir o orgulho e dizer, está bem, eu vou agora mesmo. Caras, descarreguem e carreguem a mercadoria. Jabba quer essas coisas. Gritou outro mercenário Twi'lek para Tang Xiao, agitando um rifle blaster na mão. Este rifle blaster parece um produto militar e é muito mais sofisticado do que as pistolas blaster DL-18 baratas que Quinto e seu grupo possuem. Não é de admirar que sejam tão frívolos. T-850 avançou para dar um pouco de cor a esse sujeito provocador. Mas Tang Xiao deteve e disse, ok, vamos carregar. Dito isso, ele não se sentiu muito sujo. Entrou no compartimento de carga da nave espacial, carregou uma caixa grande e a colocou em uma nave de cargas suspensa Bantai. Vários caçadores de recompensas observavam Tang Xiao e os outros com as mãos para trás o tempo todo, ocupados. Então, um deles jogou um punhado de moedas de ouro para Quinto e foi embora. Quinto assentiu com a cabeça e disse em voz alta, ei, são só 2.000 pi. Você não tinha combinado 5.000. A moeda 1 pi é a moeda corrente em Tatooine. Tatooine está localizada na região estelar da Orla Exterior e também é a esfera de influência dos Utts. Os pontos de crédito da República Galáctica não são reconhecidos, e essa moeda não oficial é a verdadeira moeda corrente. Mas aqueles caçadores de recompensas não pararam, e um deles se virou e zombou. Que bom te dar o dinheiro. Toma, seu ordenador inútil. A expressão de Quinto mudou várias vezes, e ele ergueu o dedo médio com veemência naquela direção quando o barco de carga já estava longe. Um bando de mães banta. Trent era muito descontraído e tranquilo. Ele se aproximou, abraçou os ombros de Quinto, deu um aperto de mão nele e disse, tudo bem, não tem algum dinheiro aqui? Vamos fazer alguns trabalhos enquanto isso. Quando nossa colônia estiver construída, haverá muito trabalho, e não precisamos encarar a cara do Jabba. Jabba. Quinto inclinou a cabeça ao ouvir o nome. Vamos, encontre um lugar para tomar um drink. Eu pago para você, disse Trent. No fim das contas, não é o meu dinheiro, eu só peço. Quinto balançou a cabeça com um sorriso irônico. Eles entraram na cidade de Mos Eisley por completo.
A cidade era totalmente desordenada e não tinha ruas bem sinalizadas. Havia apenas casas diversas e favelas, como uma enorme região degradada. Há todos os tipos de raças alienígenas na estrada, e todas elas usam capas para se protegerem do sol escaldante. Algumas pessoas vendem mercadorias estranhas, outras procuram emprego, ou são mercenários encostados na parede com armas, à espera de clientes. Geralmente, esses mercenários se esforçam ao máximo para exibir uma expressão feroz, tentando parecer mais poderosos. Nesse momento, um robô cilíndrico semelhante a uma vara de bambu caminhava pela rua carregando algumas cabeças de Quarren. Os pedestres na rua recuavam um após o outro, e aqueles mercenários de aparência feroz corriam mais rápido. Alguns transeuntes ainda cochichavam: olha, são aqueles Quarren da gangue do Peixe de Ferro. Eles assaltaram o navio de carga de Jabba há alguns dias. Quinto também afastou Tang Xiao, que observava curiosamente, e sussurrou: este é IG-41, um dos caçadores de recompensas de Jabba. Fique longe dele, e ele atirará em qualquer coisa que considerar um obstáculo para a missão. Tang Xiao não disse nada. Ele olhou de relance para o robô, depois virou a cabeça e seguiu Quinto até um bar em Mos Eisley. O bem e o mal se misturam ali. Todos os tipos de robôs e alienígenas se misturam, usam a pouca renda que ganham trabalhando duro para comprar bebidas alcoólicas de qualidade inferior e, em seguida, extravasar o excesso de energia. Os Quarren, que pareciam lulas, os Gamor, que pareciam grandes javalis selvagens, eram semelhantes a humanos, mas com 2 tentáculos na cabeça, e os Twi'leks tinham cores de pele diferentes. Este lugar é como um zoológico raro. Trent também é muito novo neste lugar. Assim que entrou no bar, pediu a Quinto que lhe trouxesse algum troco e ficou perambulando. Logo se envolveu com uma mulher Twi'lek e saiu bebendo alegremente. Mas Tang Xiao foi direto para o grande balcão oval no meio do bar, chamou um barman, pediu uma taça de vinho e bebeu um gole só. Ao mesmo tempo jogou uma moeda a um piupi e disse em voz baixa: quero saber notícias da família Shinzi. O barman guardou as moedas calmamente e disse em voz baixa, enquanto limpava os pratos: eles moram em Port Mos Espa e são escravos de um catador de lixo toidariano chamado Vatio. Ele ganhou tudo numa aposta com Gardula, Out, e isso já é um boato antigo. Tang Xiao tirou outra moeda e empurrou para o lado, dizendo: quero encontrá-los, você tem alguma sugestão? O barman guardou as moedas novamente, colocou os pratos cuidadosamente um a um e disse ao mesmo tempo: o porto de Mos Espa é território da Gardula, sabe, Jabba e Gardula, a relação entre os Uts. Você trabalha para Jabba, sabe o que vai acontecer. Ninguém consegue acreditar que este lugar seja realmente uma mistura de peixes e dragões, pensou Tang Xiao. Fui imediatamente levado pelos homens de Jabba assim que cheguei a este planeta, e as pessoas daqui souberam da notícia tão rapidamente. Tang Xiao pesou a última moeda ao piupi que tinha na mão e estava prestes a dizer algo quando, de repente, sentiu uma forte força o empurrar para o lado. Ele estava prestes a se irritar quando franziu a testa e, ao se virar, viu apenas um bêbado, visivelmente embriagado, deitado no balcão ao seu lado. Ele exalava o forte cheiro de álcool e disse: ei, o que você está fazendo, Rosinha? Que tal fazermos uma parceria para ganhar um dinheiro? Tang Xiao fez um gesto para deter o T-850 que estava prestes a atacar e perguntou: diga-me, o que você pode fazer? Ah, olha só essa sua pele delicada e carne macia. Você deve ter dinheiro em casa, né? Soluço. Eu te sequestrei, e agora você pede dinheiro para a sua família para me resgatar, que tal? Ah, soluço. O bêbado gargalhou alto enquanto falava, e várias pessoas que deveriam estar com ele na mesa ao lado também riram concordando. Fault College capítulo 18, Comissão repentina Bang. A parede do bar foi arrombada e um homem com o nariz machucado foi arremessado para fora. Então, a figura corpulenta de T-850 apareceu na abertura. Ele agarrou os bêbados um a um com uma só mão e os jogou no chão. Bum! Várias pessoas foram arremessadas ao chão, ficaram estiradas com um uau. E vomitaram toda a comida que tinham acabado de comer. Poucos segundos depois, outro bêbado foi expulso do bar e caiu no chão. Tang Xiao saiu com Trent, com uma garrafa de vinho na mão. A briga não durou muito. T-850 deu uma surra naqueles bêbados sozinho, a ponto de nem as mães deles os reconhecerem. E Tang Xiao não é alguém com quem se deva mexer. Como um explorador lendário, Trent espancou alguns arroaceiros sem motivo aparente.
Embora Tang Xiao não possa usar o poder de sua força original em público, não tem problema em improvisar uma faca com uma garrafa de vinho. E nos últimos dias, ele estava um pouco deprimido, e todo o ressentimento acumulado em seu coração acabou vindo à tona. Vão para o inferno. Estão procurando defeitos. Estão procurando briga. Tang Xiao proferiu furiosamente uma frase que parecia um palavrão nacional, sem se importar se as pessoas entendiam ou não. Desde que a briga começou, Tang Xiao não conseguiu controlar a raiva em seu coração. Uma luz dourada brilhou em seus olhos e ele só queria despedaçar aquelas pessoas. Suas fezes de banta. O bêbado ainda falava sem parar, e Tang Xiao colocou outra garrafa de vinho em sua mão, que estourou no rosto do bêbado. Esses poucos golpes o deixaram completamente feliz, e todas as emoções negativas inexplicáveis em seu peito explodiram de uma vez, e ele gritou histericamente como se estivesse desabafando: "Saiam daqui!" Sua voz é como o rugido de um demônio, embora o volume não seja alto, causa um choque na alma. Então, sem olhar para trás, ele ergueu a mão e deu um tapa no outro bêbado que tentou atacá-lo pelas costas, lançando-o para longe. Ninguém se importou com o motivo de ele conseguir arremessar pessoas a vários metros de distância com um único tapa, e ninguém notou o leve brilho em sua palma. Todos foram capturados pelo feroz T-850 e Tang Xiao parou. Vamos voltar para a nave espacial. Vamos para o porto de Muzespa. Tang Xiao de repente sentiu-se extremamente cansado e, ofegante, chutou novamente a virilha do bêbado. Olhando ao redor, os espectadores desviaram e olharam após o outro, sem ousar encarar Tang Xiao. Neste lugar sem lei, apenas a força é a melhor forma de passar. É da gangue dos ratos de agulha, um grupo de gangsters locais que às vezes ajudam Jabba com algumas coisas. Vamos lá, eles devem ter cúmplices, talvez tenham mandado alguém. Trent chutou as pessoas no chão. Enquanto caminhavam, revistaram os objetos de valor dessas pessoas com facilidade. Você perguntou muito rápido. Tang Xiao sorriu com um ar cansado. Eles caminharam todo o caminho em direção ao ancoradouro da nave espacial de Truda, e os pedestres na estrada os viram recuar e não ousaram se aproximar. No entanto, quando passaram por um galpão, de repente ouviram uma voz sombria vinda das sombras: "Tem um negócio, 10.000 pupis, aceita?" Tang Xiao virou a cabeça, mas viu apenas uma mulher falim de pele verde encostada no canto da parede com um rifle de precisão nas costas. Ele franziu a testa, virou a cabeça e quis ir embora. Mas Quinto puxou de volta e disse em voz baixa: "Chefe, Jabba só pagou 2.000 pis pela viagem anterior. É um grande prejuízo. Se não aceitarmos mais trabalho, eu realmente não terei dinheiro para pagar o combustível." Trent deu um leve sorriso, aproximou-se e disse: "Se você quer nos confiar um trabalho, não deveria ser nesta ocasião, certo? Você é muito poderosa e também tem uma boa nave espacial. Então, acho que você deveria ser capaz de fazer isso", disse a mulher farim. Mas Trent respondeu sem rodeios: "Então, quanto você recebeu por esse trabalho?" "Não se preocupe com isso. Sei que Jabak reteve seu pagamento e você precisa do dinheiro agora. Que tal pegá-lo?" disse Falim friamente. 20.000 pis e você tem que me contar todas as novidades sobre esse trabalho. Caso contrário, pode procurar outra pessoa. Trent já lidou muito com gente assim, então sabe exatamente o que dizer. Se fosse Tang Xiao, sua primeira reação seria, sem dúvida, manter distância dessas pessoas. "Fechado. Venha comigo." A mulher falinha acenou com a mão e então levantou uma tampa dentro do galpão. Abaixo dela havia uma escada que levava ao chão. Trent pensou por um momento e trocou olhares com Tang Xiao, então seguiu Falim primeiro. Tang Xiao e Quinto foram atrás, enquanto T-850 e Spar ficaram no galpão para guardar a retaguarda. Ao chegar ao porão, a mulher Falim pegou um comunicador, ligou e uma projeção holográfica apareceu diante de seus olhos. A figura na projeção era esguia, com pelo menos 2 metros de altura, como se um ser humano tivesse sido enfiado em um cano e espremido antes de ser retirado. Este sua tez é extremamente pálida. Ele veste um manto preto, o capuz cobre a metade superior do seu rosto, e ele também usa uma máscara mecânica de respiração que cobre todo o seu queixo. Essa é a pessoa que vai assumir essa tarefa, certo? Muenhen olhou para Trent e Tang Xiao. É verdade, eles são um dos grupos mais confiáveis que se pode encontrar aqui em Tatooine, respondeu a mulher farim. Muito bem. Os Muns assentiram. Sou Ego Damasco II, seu empregador. Sua tarefa é muito simples.
Vá ao planeta Mequito e encontre um homem chamado Semide. Basta enviá-lo para o planeta Aluen. Ego Damasco II. Ao ouvir esse nome, os olhos de Tan Xiao se arregalaram de repente. Ele rapidamente abaixou a cabeça para esconder suas emoções, para que ninguém percebesse. Trent não pensou muito, apenas assentiu com a cabeça e perguntou: só isso? Garanto-lhe que é só isso. Claro, você também precisa saber que, como lhe pedi para buscá-lo, significa que há outras pessoas interessadas nele. Se conseguir, receberá uma boa recompensa. A amizade do grupo Damasco Holding, disse Ego Damasco II com leveza. Então, quem é o adversário que precisamos enfrentar? Perguntou Trent novamente. Esta é uma comissão não oficial, então seu oponente é todo mundo. Trent pensou por um instante, mas quando se virou, viu Tan Xiao assentindo levemente com a cabeça. Então respondeu: certo, aceitaremos este trabalho. Vou te enviar as informações sobre o Semid, disse Ji, com um olhar fixo em Tan Xiao. Esse seu companheiro parece um pouco assustado. O coração de Tan Xiao deu um salto, mas ele ainda tentou parecer relaxado. Trent disse: ele é o nosso novo membro da tripulação e nunca viu o mundo. Esta viagem será comigo e com o quinto, então não haverá absolutamente nenhum problema. Muito bem, é melhor não deixar que um recém-chegado como esse afete sua missão. Isso é muito importante. Vocês devem chegar ao destino dentro de 89 horas padrão, disse Ji lentamente. Com certeza, respondeu Trent prontamente. Após finalizar a comunicação, a mulher Fallen colocou uma sacola pesada na mão de Trent e o ameaçou. Aqui estão 5.000 OPs, e eu lhe darei os 15.000 restantes depois que a tarefa for concluída. O tempo está se esgotando. Você precisa começar imediatamente. Não tente nos enganar. Você não pode se dar ao luxo de se meter com essa pessoa. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.